Namastê, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é Afonso Júnior, instrutor de yoga, de meditação. E quinta-feira é dia do nosso podcast aqui no canal da Casa Shanti. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, Laura, e a Laura falou: "Poxa, mas você tirou a imagem, a gente gosta tanto de ver a imagem." Mas a ideia do podcast é a gente fazer como se fosse um programinha de rádio. Então não tem imagem. É um momento que você pode ligar, né? Você coloca aqui no canal do YouTube, você pode inclusive fazer download desse áudio. E aí de repente você está andando de ônibus, ou você está dirigindo, está arrumando casa, está fazendo comida, está correndo, está malhando na academia. Põe um fonezinho de ouvido e você não tem que preocupar com imagem nenhuma. Basta você escutar, se conectar aqui com o nosso programa, que vai ao ar todas as quintas-feiras de manhã bem cedinho. E para mim é uma alegria muito grande poder fazer esse podcast. E apenas escutar o podcast não é apenas escutar o podcast. Você pode deixar os seus comentários aqui, pode inclusive indicar, né, outras pessoas para assistir, mas na verdade eu queria indicar temas para eu poder abordar aqui. Temas, é claro, ligados ao autoconhecimento, yoga, meditação, Ayurveda, medicina indiana, né? Cultura indiana, todos esses temas que a gente gosta de abordar, que a gente gosta de falar aqui no canal da Casa Shanti. Antes de falar um pouquinho da gente começar o nosso bate-papo, hoje eu vou falar sobre yoga, e o podcast de hoje está imperdível para quem é praticante de yoga ou para quem tem vontade de iniciar a prática de yoga. Antes de falar, eu só queria deixar as minhas redes sociais. O meu Instagram é Afonso JR Yoga, tudo junto. Lá eu posto muitas coisas sobre yoga, sobre meditação. No meu Insta Story também dou dicas, às vezes de comida, algumas coisinhas de Ayurveda que eu estou aprendendo, e bastante coisa sobre yoga e meditação. Também falo um pouquinho da minha rotina, falo sobre os eventos que eu estou participando. Então, Instagram, Afonso JR Yoga. O Facebook, facebook.com/omcasashanti. E tem também o grupo do WhatsApp, que é onde eu disponibilizo todos os dias alguma atividade para a gente fazer. Inclusive, quinta-feira, todos esses podcasts entram lá no grupo Casa Shanti. Se você quiser participar, é só você mandar um WhatsApp para 22992832546. Eu vou ter maior prazer em adicionar você. Tem uma rede muito bonita de várias pessoas do mundo inteiro que participam com a gente, e nós temos uma regra onde nenhuma mensagem pode ser postada nesses grupos, né? Mais de um grupo. Nenhuma mensagem pode ser postada nesses grupos. O grupo é apenas para você receber material, e isso funciona muito bem, né? Porque às vezes a gente já tem tanta coisa para a gente fazer no nosso dia a dia, tanta mensagem que a gente recebe, grupo de família, grupo de não sei o que. Gente, pra vocês terem noção, eu brinco com o pessoal, eu tenho tantos grupos do WhatsApp, tem até grupo de cocô. É porque a gente que segue o calendário do Tantra, nós fazemos um jejum e a limpeza do nosso intestino, sabe? Então, próxima lua cheia é o dia que tem um grupo que nós nos reunimos e aí nós falamos sobre nosso jejum e depois de uma limpeza estomacal que a gente faz. Então, eu falo que tem grupo para tudo, até grupo de cocô tem no WhatsApp, né? Inclusive, quem quer participar do grupo de jejum pode me mandar inbox 22992832546, falando que quer entrar para o grupo, que sempre na lua cheia é o dia que a gente faz o nosso jejum, pelo menos uma vez por mês, né, para a gente poder promover mais saúde. Mas o nosso assunto aqui hoje, no nosso podcast, eu gostaria de falar sobre yoga. Na verdade, sobre Ashtanga Yoga. Muitas pessoas praticam yoga, frequentam estúdios ou até pegam aulas na internet, como as minhas aulas, mas não conhecem mais sobre o yoga e não sabem muitas vezes que o yoga não é uma ginástica. A ginástica, os exercícios dos asanas, eles fazem parte do yoga, mas yoga é uma filosofia de vida e a gente chama de Ashtanga Yoga, ou seja, 8 passos do yoga. É muito importante, quem é praticante, não confundir Ashtanga Vinyasa Yoga, que é uma das linhas do yoga, com Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga são os 8 passos do yoga e é exatamente a respeito disso que eu vou falar aqui no nosso podcast. Olha que interessante.
Muitas pessoas, conforme eu disse, elas vão no estúdio de yoga, mas elas não conhecem esses 8 passos do yoga. E eles são fundamentais para todos os praticantes. São 8 passos que vão nos ajudar a chegar no último passo, que é o Samadhi. Samadhi é a hiperconsciência, ou é a nossa comunhão com o divino, comunhão com Deus, né? Eu não sei qual é o nome que você dá para essa força, para essa inteligência cósmica, né? Mas ele é o objetivo de quem pratica yoga. Então, se você pratica yoga, o objetivo não é chegar com a sua testa no joelho, né? Não é conseguir virar de cabeça para baixo. Isso é um processo, é um dos passos, mas são 8 passos. O que todo mundo que pratica yoga está buscando? A comunhão com Deus, que é o último passo chamado Samadhi. Então, hoje aqui no nosso podcast, eu gostaria de falar de cada passo dentro do tempo que a gente tem disponível aqui. Então, primeiro eu vou falar sobre todos os 8 passos, resumidamente, e depois eu volto falando um pouquinho sobre cada um desses passos, ok? O primeiro passo do yoga chama yamas, e ele vai se dividir em 5 partes. É como se fossem 5 ensinamentos que vão nos ensinar a como relacionar com o mundo exterior. O segundo passo chama niyamas, que também são 5 ensinamentos de como devemos nos relacionar com a gente mesmo. O terceiro passo, que é o mais conhecido, são os asanas, os exercícios físicos, entre aspas, a ginástica do yoga. O quarto passo são os pranayamas, os exercícios respiratórios. O quinto passo é chamado de pratyahara, que é a retirada dos sentidos. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse passo, vou explicar como que ele funciona. O sexto passo é chamado de dharana, que é a concentração. O sétimo passo é chamado de dhyana, que significa meditação. E o oitavo passo é finalmente o samadhi, que é a conexão com Deus, com o divino. É muito interessante a gente pensar, então, eu tenho 8 passos para seguir, e seguindo, na verdade, os 7 passos, eu vou alcançar o 8º passo, que é o objetivo de todo yogi, que é alcançar o samadhi, que é alcançar a iluminação. E aí algumas pessoas podem se perguntar, mas então eu pratico o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto? Não necessariamente. Você deve todos os dias praticar um pouquinho de cada passo. Você pode praticar mais de um passo ao mesmo tempo. E é a respeito disso que o nosso podcast vai tratar hoje. O que eu vou fazer então? Vou dar um pequeno intervalo aqui agora, vou colocar algumas músicas tocar, e na volta eu vou abordar 2 assuntos, os 2 primeiros passos, que é yamas e niyamas. O podcast de hoje está imperdível e daqui a pouquinho eu volto. Sou uma gota do oceano e no oceano desapareço. Sou a chuva que corre o morro e a tua pele eu arrefeço. Sou uma gota do oceano e no oceano eu me encontro. Sou a estrela lá de longe do firmamento, sou um ponto. Sou da terra a estrada que te leva ao horizonte, de tantos cantos a morada que acolhe o teu descanso. Sou da lua o brilho manso e da noite a escuridão. Sou eu mesmo e tão somente teu igual na multidão. Sou a trilha da floresta que te leva à queda d'água. Sou o canto da madrugada que te assombra e te agrada. Sou aquele viajante das histórias engraçadas. Sou amigo já distante de memórias bem guardadas. Sou o vento
que refresca os seus dias mais cansados. Sou o beijo que embeleza os teus encontros tão amados. Sou teus olhos, teus ouvidos ao contemplar o mundo vivo. Sou a tua gratidão ao celebrar. Sou uma gota do oceano e no oceano desapareço. Sou a chuva que corre o morro e a tua pele eu arrefeço. Sou uma gota do oceano e no oceano eu me encontro. Sou a estrela lá de longe do firmamento, só um ponto. Sou da terra a estrada que te leva ao horizonte, de tantos cantos a morada que acolhe o teu descanso. Sou da lua o brilho manso e da noite a escuridão. Sou eu mesmo e tão somente teu igual na multidão. Sou a trilha da floresta que te leva à queda d'água. Sou o canto da madrugada que te assombra e te agrada. Sou aquele viajante das histórias engraçadas. Sou amigo já distante de memórias bem guardadas. Sou o vento que refresca os seus dias mais cansados. Sou o beijo que embeleza teus encontros tão amados. Sou teus olhos, teus ouvidos ao contemplar o mundo vivo. Sou a tua gratidão ao celebrar o mundo lindo. Estamos de volta aqui no nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado das músicas que tocaram aí para você. Lembrando que os nomes das músicas ficam todos na descrição do vídeo lá embaixo. Então, se você quiser ouvir depois, procurar mais informações sobre essas músicas, basta ler a descrição lá embaixo, que você tem acesso ao nome da música, ao nome, né, da banda ou do cantor dessas músicas que são escolhidas aqui para o nosso podcast. E eu gostaria de deixar uma dica. Se você ainda não é inscrito no canal Casa Shanti, clica aí no botãozinho inscrever e toca o sininho também, porque toda semana nós temos podcast, mas além do podcast, nós temos aulas ao vivo de yoga no sábado de manhã e também temos os vídeos de segunda-feira. Então, se você não quiser perder nenhum vídeo aqui do canal Casa Shanti, se inscreva, toca o sininho, né, dá o joinha aí, que você vai ser informado sempre que chegar um vídeo novo para você. Mais uma vez eu repito as minhas redes sociais, o Instagram Afonso JR Yoga, o Facebook, facebook.com/omcasashanti, tudo junto, ok? Quero reforçar o convite aqui, eu estou guiando práticas de yoga gratuitas pela internet todos os sábados às 8 horas da manhã. Os sábados que eu estou para o Rio de Janeiro para o curso de Ayurveda, eu não tenho como guiar as aulas. Aí é tudo avisado lá nas minhas redes sociais, tá bom? Fico muito feliz com a presença de todo mundo que participou da nossa última aula. Foi um momento muito especial, tivemos aniversariante no dia lá e tivemos pessoas de Portugal que estão acompanhando e daqui do Brasil espalhadas pelo Brasil afora. E eu levo o yoga para você, gente, porque eu tenho o maior prazer em poder distribuir o que me faz muito bem na minha vida, tá bom? Então essas aulas elas são guiadas no sábado e elas ficam online durante 3 dias e depois elas saem, tá? Então se você quiser participar todo sábado de manhã, basta você se conectar, me acompanha lá pelas redes sociais que eu deixo todas as informações lá. Combinado assim?
Bom, vamos voltar então para o nosso assunto. Eu estava falando a respeito dos 8 passos do yoga, que a gente chama de Ashtanga Yoga. E o primeiro passo que todo praticante de yoga precisa saber são os yamas. Yamas são 5 ensinamentos de como eu devo me relacionar com o mundo. O mais interessante da gente observar é que esses yamas e niyamas, esses 8 passos, eles foram criados há cerca de 5.000 anos atrás por Sadashiva, que é quem criou todo o método do yoga. Né? E eles foram escritos, detalhe, 5.000 anos antes de Cristo. Né? Mas eles foram escritos por Patanjali nos Yoga Sutras, em torno de 200 a 300 anos antes de Cristo também. São ensinamentos muito antigos, mas que não perdem sua validade. É muito curioso você pensar que Patanjali já estava escrevendo sobre isso em torno de 200 a 300 anos antes de Cristo e que são ensinamentos que não dependem do país que você vive, não depende da sua crença, não depende da sua religião. São ensinamentos que, se você conseguir seguir no seu dia a dia, eles vão promover uma paz de espírito para você e uma paz mental, porque você vai deixar de se enfiar em confusões com as outras pessoas, em confusões com você mesmo. Então vale muito a pena, se você quiser, você até pega um caderninho e anota cada ensinamento, porque isso é muito importante. E uma coisa que eu quero falar também, que eu estou apresentando aqui esse ensinamento de acordo com o que eu aprendi, de acordo com o meu estudo. Porque como é um assunto muito antigo e ele é traduzido de língua para língua, pode ser que perca um pouquinho, né? Na verdade foi escrito em sânscrito e aí ele vem sendo traduzido e pode ser que perca um pouquinho, né? A maneira como eu falo não seja a maneira como outra pessoa fala, mas a essência é essa. É a que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, o primeiro passo para quem pratica yoga é chamado de yamas. Yamas, ele se divide em 5 passos em como você deve se relacionar com o mundo exterior. E o primeiro passo, do primeiro tópico de yamas, é chamado de ahimsa. Ahimsa significa a não violência. Então, quando você é uma pessoa que pratica yoga no estúdio ou na sua casa, você tem que começar a adotar isso na sua vida. Ahimsa, não violência. Eu não vou ser violento com as pessoas que convivem comigo no meu trabalho, na minha casa. Eu não vou ser violento com os animais. Eu não vou ser violento com as plantinhas. Né? Isso aí a gente precisa pensar muito. E também não vou ser violento comigo mesmo, né? Então, primeiro, ahimsa, não violência. O segundo é satya. Satya significa verdade. Agora, uma coisa muito importante da gente pensar aqui, que é a verdade. Satya significa verdade benevolente. Ou seja, você vai falar a verdade, mas aquela verdade que promove o bem. Você já parou para pensar que, às vezes, falar algumas verdades, nem todo mundo está pronto para escutar algumas verdades? Então, não é que você vai mentir, mas o que você vai fazer? A verdade benevolente, a verdade bem colocada, a verdade de uma forma macia, a verdade de uma forma tranquila. Você usar as suas palavras para falar a verdade, mas sempre com tranquilidade. Não é falar a verdade de forma agressiva, né? Então, eu vi uma vez uma discussão, acho que foi até em um livro da Ananda Marga falando sobre isso, né? Por exemplo, citando um exemplo. Passou uma pessoa correndo, se escondendo de um ladrão. E logo em seguida chega o ladrão. E o ladrão pergunta para você: você viu tal pessoa assim assim? Você vai falar a verdade para o ladrão? Você não tem como falar a verdade, né? Então, você sempre, quando você for pensar nessa questão de satya, na verdade, você tem que pensar na verdade benevolente, a verdade que vai causar o bem. Aí você já começa a avaliar as coisas que você fala. Isso que eu vou falar é mentira? Então não fale. Isso que eu vou falar é verdade? É. Vai causar o bem? Vai. Então você fala. Isso que eu vou falar é verdade? É. Vai causar o bem? Não. Então não fale. O terceiro ponto é asteia.
e asteia significa não roubar. Isso é muito interessante, né? E vá percebendo que cada passo é um ensinamento tão antigo, mas que se ele for praticado hoje em dia, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E aqui, não roubar inclui você perceber também que você não precisa de tanta coisa assim para viver. Porque às vezes eu roubo até a oportunidade de outra pessoa. Já pensou nisso? Quando eu sou aquela pessoa que acumula muito também, eu também roubo algo que eu não estou usando, mas que poderia estar sendo útil para outra pessoa. Tá? O próximo tópico é o Brahmacharya, que aí tem várias maneiras de interpretar, mas a maneira como a Ananda Marga interpreta, para mim, é uma maneira muito linda e que eu sigo na minha vida, que é você tentar ver Deus em tudo. Ao mesmo tempo, você pode pensar que é você, ou muitas linhas falam, né, que é você saber como você gasta a sua energia. Quando eu falo de energia, eu estou falando de todas as energias, inclusive energia sexual. Mas a Ananda Marga, o Brahmacharya, ela fala a respeito disso, né? Você ver Deus em tudo, em todas as coisas. E o último tópico, e aí se você vê Deus em todas as coisas, provavelmente você vai se relacionar diferente com todas as coisas que existem ao seu redor, né? E o último tópico de yamas, que é como se relacionar com o mundo, é o aparigar. Isso significa você viver com simplicidade, você procurar ter mais leveza e você compreender que dá para ser muito feliz tendo uma vida mais simples. Então esses são os primeiros tópicos, eles são os niyamas, que é como você se relacionar com você mesmo. E depois nós vamos ter o segundo passo do Ashtanga Yoga, que são os niyamas. Gente, acabei de falar uma coisa errada aqui, né? Os yamas é como você relacionar com o mundo exterior. E agora sim eu vou falar sobre os niyamas, que é como você relacionar com você mesmo, que é a sua disciplina individual. Também é dividida em 5 passos. Então, o primeiro passo é chamado de Shaoka. Shaoka significa limpeza. E aí é muito interessante a gente pensar que quando os indianos falam de limpeza, eles não estão falando apenas sobre o corpo físico. Não é limpeza, não é só tomar um banho. Limpeza não é só limpar a sua casa, deixar tudo arrumadinho. É isso também. Você deve fazer a sua higiene pessoal, você deve deixar a sua casa bem arrumadinha, tudo limpinho, mas a limpeza, ela inclui também limpar a sua mente, limpar o seu intestino com o que você come, limpar os seus olhos com o que você vê, limpar os seus ouvidos com o que você escuta. Então, Shaoka significa, né, como que eu vou relacionar comigo mesmo? Primeira coisa, promovendo uma limpeza, uma purificação. O segundo passo é chamado de Santosha, que significa contentamento. E aí, em contentamento, é você tentar manter uma mente tranquila e consciente que, independente do que aconteça com você, a felicidade está disponível. Tem uma cartinha no livro do Osho que eu gosto muito no tarô do Osho, que é chamado Contentamento, né, que é Santosha, que é uma carta, uma imagem de 2 mulheres e um homem dançando na chuva. E eles não têm joias, não têm um dia de sol maravilhoso, eles não têm roupas bonitas, mas no entanto eles estão felizes. Isso significa contentamento, é você celebrar a vida que você leva, você encontrar felicidade independente das causas e condições com que a sua vida esteja hoje. O outro passo é chamado de tapas. Tapas é a disciplina, que muitas vezes você pode encontrar traduções como austeridade. Austeridade, para mim, é uma palavra muito puxada, sabe? Que parece que você vai ser muito rígido com você mesmo. E eu compreendo tapas como disciplina para você alcançar realmente a liberdade. Tem uma música do Renato Russo que fala sobre isso, né? Disciplina é liberdade. E quando eu comecei a compreender essa frase do Renato Russo, eu comecei a entender o que é a disciplina. Porque muita gente pensa a disciplina realmente como austeridade, e não é bem por aí, porque disciplina é a única coisa que vai fazer com que você realmente consiga realizar as coisas na sua vida. Vou dar um exemplo.
Eu vou falar sobre o corpo físico. Regime. Você quer emagrecer. Se você não tem disciplina, você nunca vai poder, você não vai conseguir emagrecer. O regime um dia você faz, outro dia não faz. A dieta um dia você faz, outro dia não faz. Ou seja, você nunca vai alcançar o seu objetivo. Se você não alcança o objetivo, você não é livre para escolher o que você quer na sua vida. Então a disciplina, ou tapas, é você compreender, usar a sabedoria, a disciplina com sabedoria. Então você tem, por exemplo, dentro desse exemplo que eu citei, a possibilidade de escolher. Você quer ser uma pessoa magra ou você quer ser uma pessoa gordinha? Isso é liberdade, você pode escolher o que você quer, o tipo de corpo que você quer ter. Só que você só vai conseguir isso se você tiver disciplina, que são os tapas. Não é austeridade, não é praticar coisas pesadas, não. É você levar a disciplina com sabedoria. E o último passo, que faz parte dos niyamas, que é como eu me relacionar comigo mesmo, é maravilhoso, que é o svadhyaya. Esse passo representa o estudo do eu interior. É claro que se você ler temas espirituais, ler livros de espiritualidade, todos esses, eles vão ser importantes para você, eles vão fazer parte desse passo, mas mais do que isso, é você fazer um autoestudo, é você realmente se conhecer, observar como é que estão suas emoções, como é que estão seus pensamentos, observar a sua respiração, porque se você observar a sua respiração, você vai saber como estão as suas emoções, que a respiração é diretamente ligada. Na verdade, eu falei que esse é o último passo, mas niyamas são 5 passos também. Nós temos o último passo, que é chamado de Ishvara Pranidhana, que é você fazer uma dedicação de todas as suas atividades, você dedicar essas atividades ao Ser Supremo, ou a Deus, ao Universo, ou à vida, o termo que você usa aí, para representar essa consciência cósmica, essa consciência inteligente. Então, olha só, nós vamos pensar aqui que é como se nós tivéssemos um objetivo quando a gente começa a praticar yoga, O objetivo é alcançar o último passo, que é qual? O samadhi, que é a iluminação, é a hiperconsciência. Só que para eu chegar nesse 8º passo, eu tenho outros 7 passos. Então eu vou fazer uma revisão rápida do que a gente já viu aqui antes da gente ir para o intervalo. O primeiro são os yamas, como nos relacionarmos com o mundo, com a natureza, com o mundo exterior, que é dividido em 5 tópicos. Ahimsa, não violência. Satya, verdade benevolente. Asteya, não roubar. Brahmacharya, ver Deus em tudo, ou ver como você gasta a sua energia. E a Pranigraha, simplicidade. E depois, o segundo passo, niyamas, que é como me relacionar comigo mesmo. Shaoka, que é a limpeza. Santosha, contentamento. Tapas, disciplina. Svadhyaya, estudo. Ishvara Pranidhana, que é dedicar tudo a Deus. Então esses são os primeiros 2 passos do yoga, yamas e niyamas. E é eles que vão te dar a base para a sua prática de yoga correta. Pessoal, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho eu volto com os últimos passos.
Então nós estamos de volta aqui no nosso podcast. Eu espero que você esteja gostando desse assunto que eu estou abordando aqui. Já foi até um assunto pedido, né? Algumas pessoas já pediram para falar sobre yamas e niyamas. E se você não tiver entendido muito bem, tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Depois eu posso fazer até um podcast aprofundando um pouquinho mais em yamas e niyamas, que são, né, os 2 primeiros passos do Ashtanga Yoga. Mas agora, como eu já falei um pouquinho sobre yamas e niyamas, eu queria falar mais a respeito dos próximos passos. Então vamos relembrar, né? O Ashtanga Yoga é o yoga dividido em 8 passos. Você vai praticar 7 passos para chegar no objetivo final, que é o Samadhi, que é a sua comunhão com Deus, o despertar da sua hiperconsciência. Os primeiros passos são os yamas, como você relacionar com o mundo. Segundo passo, niyamas, como relacionar com você mesmo. O terceiro passo, que é o passo mais conhecido, que muitas pessoas se confundem nesse ponto, são os asanas. Asanas é, entre aspas, né, a ginástica do yoga. É quando você sai de casa com o seu tapetinho e vai lá no estúdio praticar com o professor. Ou então quando você abre o seu tapetinho aí na frente do seu computador, para poder praticar comigo aqui online, né? Asanas são os exercícios, são as posturas físicas. Os asanas, Patanjali fala que deve ser uma postura firme, estável e confortável. Quando você pratica os asanas, você vai ter mais saúde, leveza para o seu corpo, para a sua mente, vai se sentir menos cansado, ser uma pessoa mais calma, porque os asanas, eles atuam no nosso corpo físico, mas atuam também no nosso corpo energético, no nosso corpo emocional, na nossa mente, né? Atua nos nossos chakras. Cada postura é ligada a um chakra específico. E quando você está praticando os asanas no estúdio, em cima do seu tapetinho ou aqui pela internet comigo, é muito importante você se observar, porque tudo o que você faz em cima do tapete, você repete na sua vida. Então, se você está ali com a mente reclamona, ou se você está ansioso, qual que é a próxima postura? Ai, meu Deus, meu joelho está doendo. Ai, minha coxa está doendo. Ai, eu não consigo me equilibrar. Provavelmente você tem essa mesma mente reclamona no seu dia a dia, ou você é ansioso no seu dia a dia, né? Então, comece a se observar. Então, esse é o terceiro passo. Muitas pessoas vão praticar yoga por causa dos exercícios. É através dos exercícios que elas entram na prática e depois elas vão descobrindo a filosofia, né? Então, o terceiro passo, os asanas. O quarto passo são os pranayamas. Pranayamas, geralmente nós praticamos também no estúdio, né? Juntos, em grupos. Você pode praticar em casa também sozinho. A pranayama quer dizer o controle da energia vital, que dentro da filosofia do yoga nós chamamos de prana, por meio da respiração. O pranayama ele vai fortalecer o nosso sistema respiratório e ele vai acalmar o nosso sistema nervoso. Ele vai ajudar também na concentração. Então são essas técnicas, esses exercícios que a gente faz de respiração. O quinto passo é chamado de pratyahara. Pratyahara significa controle dos sentidos e a estabilização das sensações que os seus sentidos trazem para você. O que isso significa? É aquele momento onde você passa com sua atenção em todos os 5 sentidos. Então, por exemplo, você está sentadinho ali para meditação ou para iniciar a sua prática de yoga. O pratyahara, ou retirada dos sentidos, não é que os seus sentidos vão deixar de funcionar. Eles continuam funcionando, só que eles não são importantes naquele momento. Por exemplo, você fecha os olhos, mas você consegue saber se tem uma luz acesa no ambiente que você está, se é dia, se é noite, né? Você talvez sente um cheirinho de incenso, você consegue ouvir os barulhos externos, você sente a temperatura da sala que você está, ou seja, os seus 5 sentidos, eles estão todos funcionando, mas pratyahara significa retirar a atenção desses sentidos. Né? Isso agora não é importante para mim. Assim, eu passo para o meu próximo passo, que é chamado de dharana. Dharana significa concentração ou atenção fixa
em um único ponto. Esse passo, existem muitas maneiras de você praticar. Por exemplo, você pode concentrar em um chakra, você pode concentrar em um mantra, você pode concentrar em um yantra, em uma mandala, em uma gravura, em uma paisagem. Existem muitas maneiras que o seu professor vai levar para você realizar esse exercício, mas o que eu mais utilizo nas minhas práticas dharana já que é concentrar em uma única coisa, eu sempre levo para os meus alunos a respiração. Dessa maneira eu posso estar realizando o 4º passo, que é o pranayama, o 5º passo, que é o pratyahara, a retirada dos sentidos, e estabelecendo a minha mente em dharana, que é a concentração, ou seja, eu concentro unicamente na respiração. Agora eu inspiro, agora eu solto o ar. Então dharana é a concentração profunda. É o 6º passo, que vai te levar para o 7º passo, que é dhyana. A palavra dhyana significa meditação. E a meditação vai te levar para o 8º passo, que é o que todos os yogis buscam, né, como a realização, que é o samadhi, a união, né, com Deus, ou o alcance da hiperconsciência. Por isso que no final da prática a gente traz as mãos unidas na frente do peito, palma com palma, ou seja, eu junto a palma da minha mão esquerda com a minha mão direita, representando a união da minha mente com a mente cósmica, da minha consciência com a consciência cósmica. Então, o yoga é uma filosofia de vida que não tem nada a ver com religião. Você pode acreditar, seguir a religião que você quiser, ou você pode não ter religião nenhuma. Yoga é uma filosofia de vida que inclui o cuidado com o corpo através dos asanas. Mas são 8 passos. Por isso que se chama Ashtanga. Bom, espero que você esteja gostando do nosso podcast. E agora, antes de finalizar, eu gostaria de mandar um mega beijo para algumas pessoas que deixaram um recadinho no nosso último podcast. A Rosângela Araújo, a Kerly Moraes, a Rosemary Teixeira, a Fátima Tomás e uma pessoa que responde pelo nome de Vingador Escarlate. Na internet a gente usa muitos nomes diferentes, né, quando a gente quer. Que essa pessoa que usa esse perfil, ela fez um comentário muito legal lá no último podcast, que ela contou qual o nome da música, que era o podcast sobre o Gasparetto, né? Ela contou qual o nome da música que iniciava o programa do Gasparetto, que é o Celestial Soda. E me ajudou bastante, que eu já procurava essa música há bastante tempo. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando do nosso podcast. Eu espero realmente estar contribuindo de alguma maneira para o seu crescimento interior, ou pelo menos para o seu conhecimento, né, de outra cultura, de outro estilo de vida, né, que está aí, que não anda tão ligado assim ao capitalismo, né, ou esse consumo exagerado, né. O yoga, ele vem propor a meditação, ele vem propor outras coisas completamente diferentes da cultura da maneira como a gente é criado, da cultura em que a gente é inserido, né. Então eu fico muito feliz de ser também, né, assim como tantos outros colegas que são instrutores de yoga, ser um dos portadores dessa filosofia tão linda que é considerada pela Unesco um bem imaterial da humanidade. Porque a Unesco reconhece que quando você pratica yoga, não é apenas você que usufrui da sua prática. Você usufrui, mas as pessoas que convivem com você e o ambiente onde você vive. Exatamente porque o yoga não é apenas exercício físico, é uma filosofia de vida que tem muito mais de 5.000 anos. E o que mostra os benefícios e a validação do yoga, ela é dada pelo tempo que ela é praticada. Diferente de muitos modismos que aparecem por aí, né, em termo, estou falando de atividade, por exemplo, né, que vem e depois passa. O yoga está aí na humanidade, nos 4 cantos do mundo, e onde você for, você encontra pessoas que praticam yoga muito antes da ciência querer comprovar os benefícios, né? Os sábios antigos, as pessoas antigas já praticavam e elas comprovavam a eficácia do yoga na vida delas, na vida das pessoas e na vida do planeta
através do tempo. É o tempo que mostra como que o yoga realmente atua verdadeiramente no desenvolvimento do ser humano, e quem pratica yoga consegue alcançar estágios de consciência maravilhosos, né? Se você tem tapas, se você tem disciplina, se você dedica, você consegue alcançar coisas maravilhosas na sua vida, inclusive ter uma vida mais calma, mais tranquila, e eu posso arriscar falar uma vida mais feliz. E eu quero aproveitar aqui de primeira mão, antes de encerrar o nosso podcast, para contar uma super novidade para vocês, que desde que eu me mudei aqui para o estado do Rio de Janeiro, para Búzios, eu venho me dedicando a gravar aulas em um estúdio, e essas aulas vão ser lançadas agora como um curso, onde não é apenas aulas de exercícios físicos, mas são aulas incluindo a filosofia do yoga, muito diferente do que muitas pessoas já oferecem pela internet. Já tem aulas maravilhosas de outros professores, e as minhas elas vêm para complementar um conteúdo maravilhoso, é completamente diferente do que eu faço no YouTube. No YouTube eu disponibilizo umas aulas de maneira amadora, essas aulas não, são aulas feitas em uma imagem maravilhosa, em 4K, em HD, e com microfone, então não tem problema de áudio, dentro de um estúdio. São aulas graduais, você começa com prática suave, você vai aprendendo a praticar yoga, até você se desenvolver fisicamente, energeticamente, mentalmente. Dentro das próximas semanas, eu vou estar lançando essas aulas e vocês vão poder ter acesso a esse material que está maravilhoso, com bônus também. Gente, um material maravilhoso, maravilhoso, que estou muito feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês, né? Em primeira mão, estou falando aqui oficialmente. Dentro de algumas semanas vocês vão ter acesso e vão poder praticar yoga comigo onde vocês estiverem, no cantinho que vocês estiverem. Pessoal, vou colocar mais uma música e quero agradecer pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Lembrando que segunda-feira temos vídeo no canal da Casa Shanti, quinta-feira que vem mais um podcast, e no sábado temos uma aula ao vivo, 8 horas da manhã. Eu espero você com seu tapetinho para a gente poder praticar juntos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Até o nosso próximo encontro. Namastê.